Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Hoje nós temos como tema da mensagem o poder que vem de Jesus. E eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito sobre esse poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Lucas capítulo 10, versículo 17. Vamos ler até o versículo 19, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Amém? Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa realmente tocar em nossos corações. Que neste momento nós possamos estar com os nossos corações quebrantados, para poder ouvir a Tua voz. Deus, em nome de Jesus Cristo, que realmente nós possamos aprender, que nós possamos guardar a Tua palavra que será falada, ministrada neste momento, Senhor. Deus, e que nós possamos viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Muito obrigado, Devanil. Nós vamos falar sobre algo muito especial, que é esse poder maravilhoso que vem do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Mas para que nós possamos falar desse poder, dessa autoridade que o Senhor tem nos dado e ministrado sobre nós, é necessário nós trilharmos alguns caminhos, é necessário nós observarmos alguns pontos para que nós possamos alcançar essa autoridade do Senhor. Porque assim como o Senhor, Ele designou aqueles homens, aqueles 72 homens, para poder ir em nome dEle, pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, o Senhor também tem nos dado autoridade e poder para fazer isso nos nossos dias. O Senhor também tem nos dado essa autoridade para que nós possamos estar usando nos nossos dias. Só que, por muitas vezes, nós não temos usado da forma correta, ou não sabemos usar, ou nós não percebemos e não tomamos conta dessa autoridade que o Senhor nos deu. Porque, irmãos, a palavra do Senhor já deixou bem clara que Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e toda a obra do mal, e nada nos fará dano algum. Amém? Amém? Amém, então. Então vamos lá, todos juntos. E só que nós temos deixado essa autoridade que o Senhor tem nos dado de lado. Se nós pararmos para analisar, nós já vivemos coisas grandiosas que o Senhor fez. Nós já contemplamos coisas maravilhosas que o Senhor fez. Nós já contemplamos pessoas sendo curadas, nós já contemplamos pessoas sendo libertas, pessoas que estavam endemoniadas serem curadas, libertas, transformadas. Nós vimos Deus operar de várias formas, mas quanto tempo que nós não temos visto o Senhor operar mais? Quanto tempo nós não temos visto o agir de Deus mais? Mas é porque o Senhor mudou? É porque o Senhor deixou de nos dar autoridade?
É porque na atualidade, não, porque hoje em dia, né, nós estamos mais maduros, então as coisas já não acontecem mais com aquela frequência. Não, muito pelo contrário. Às vezes nós deixamos de usar a autoridade que o Senhor nos deu, por muitas vezes nós temos deixado de usar esse poder que é derramado sobre nós, porque nós deixamos de trilhar alguns caminhos. E o primeiro caminho que nós deixamos de trilhar é entender que nós estamos aqui por um propósito. Quando nós começamos a compreender que nós estamos aqui por um propósito, nós não estamos aqui por acaso, porque eu fui um acaso, porque minha mãe e meu pai tiveram uma relação e aconteceu porque eu não tinha sido nem programado. Então aconteceu isso. Muito pelo contrário. Quando nós entendemos que nós estamos aqui por um propósito, que quem nos criou e quem nos formou, nos colocou aqui para um propósito, nós conseguimos compreender a autoridade que Deus tem revelado para nós. Porque quando nós compreendemos que nós temos o propósito, nós sabemos que alguém nos designou para isso, nós sabemos que alguém nos determinou para isso, e nós sabemos que todo propósito tem um tempo, todo propósito, ele tem um objetivo, e quando nós descobrimos que nós estamos aqui, debaixo de um propósito, debaixo de um objetivo, nós começamos a compreender o que Deus pode fazer na nossa vida, amém? Porque a palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem um tempo, e para todo propósito também tem um tempo. Então nós estamos aqui na terra por apenas um curto período, amém? Nós sabemos que hoje em dia nós podemos falar que o tempo passa muito rápido. Há uns dias atrás eu tinha meus 14, 15 anos, hoje eu já estou com 37, olha como que passa. E como diz a Pâmela, daqui uns dias, quando eu estiver no fim da carreira, né? Não vou falar quem, mas passa muito rápido. Eu tenho certeza que todos nós olhamos para trás, nós temos pessoas de 40, 50, 60 anos aqui, que lembra como se fosse ontem, estava correndo na rua para lá e para cá descalço, e aquela coisa toda, né, Juninho? Parece que foi ontem, mas há muito tempo atrás, né? E nós sabemos que todo processo, todo propósito, tudo tem um tempo determinado. E saiba que o Senhor, Ele determinou um tempo para você. Saiba que o Senhor, Ele determinou esse propósito para a sua vida. E o propósito na sua vida tem um tempo determinado, um tempo específico. Então, compreenda que quando Deus, Ele revelou que você estaria aqui, quando Ele te criou, te formou, Ele te formou para que você pudesse estar aqui por um pequeno período de tempo, para que você pudesse completar ou entender que nós temos um propósito. Nós temos também que procurar conhecer quem tem nos enviado para esse propósito. Aqueles 72 discípulos, eles conheciam, eles estavam face a face com aquele a quem tinha enviado. Quando Jesus Cristo disse, olha, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão anunciar em todas essas cidades, vocês vão já estar anunciando que eu estarei passando ali, vocês vão estar anunciando que eu estarei caminhando ali, vocês estarão indo e estarão anunciando naquele momento, naquela hora, para operar o milagre. É vocês que vão ser esse primeiro passo que eu vou dar. Vocês estão debaixo desse propósito para poder anunciar a minha ida àquele lugar. Aqueles homens, eles conheciam, aquelas pessoas, eles conheciam quem tinha enviado. No entanto que eles foram de 2 em 2, cada um foi para uma cidade, cada um foi para um lugar, e eles foram com aquela autoridade que o Senhor tinha enviado, e eles foram cumprir o propósito por aquele período de tempo, mas eles conheciam que quem começou a boa obra na vida deles, era capaz de terminar, era capaz de concluir. Então eles foram, fizeram o que tinha que fazer, voltaram saltitantes de alegria. Senhor, nós conseguimos concretizar, nós conseguimos anunciar a Tua palavra, nós conseguimos, e em Teu nome nós fomos lá, e os demônios se submeteram a nós, os demônios foram expulsos por nós, pelo Teu nome.
porque eles conheciam a autoridade que tinha daquele que tinha designado. Eles conheciam a autoridade do nome de Jesus Cristo. Eles conheciam aquele que tinha enviado para aquele propósito. Então, no momento que eles foram, em todo tempo, em todo momento, eles falaram, em nome de Jesus. Ou seja, nós devemos também, não somente saber que nós temos um propósito, mas devemos conhecer aquele ao qual tem nos enviado para esse propósito. Porque ele tem nos dado autoridade. E por muitas vezes, nós ficamos frustrados, por muitas vezes nós sofremos decepções, desanimamos, por muitas vezes nós paramos na caminhada, por muitas vezes nós deixamos de alcançar o objetivo do propósito que o Senhor tem nos enviado, porque nós não conhecemos face a face aquele a quem tem nos enviado. Nós não temos buscado conhecer, nós não temos buscado realmente ter uma intimidade com quem nos enviou, com quem nos trouxe ao propósito. Nós não temos tido intimidade para conhecer realmente qual é o propósito que Ele tem para nós. Porque quando nós conhecemos, nós sabemos que tem autoridade. E tudo que nós enfrentamos, nada disso pode nos parar. Porque em nome de Jesus, nós fomos adiante. Quando nós conhecemos o nosso Deus Todo-Poderoso, quando nós realmente conhecemos a autoridade que é dada ao nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra, nós alcançamos tudo, porque nada pode nos deter, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Tá dando para entender? Quer que eu fale mais devagar? É porque eu não consigo. Eu falei assim, mas eu não consigo falar mais devagar não, mas eu vou tentar. Mas, quando nós conhecemos ao nosso Senhor que nos envia para esse propósito, nós conseguimos entender a autoridade que tem o nome dEle, todo o poder que Ele tem. E quando nós começamos a enfrentar situações adversas, nós começamos a buscar o nome dEle. E nós não começamos a falar em vão o nome dEle, mas falamos pela autoridade que Ele tem. Porque quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quem não conhece o autor do projeto, quem não conhece o autor do propósito, fica desesperado, sem sentido, sem saber o que fazer. Mas quando nós conhecemos o autor, aquele que criou todo o projeto, aquele que formou todo o propósito, nós conseguimos entender a autoridade que Ele tem. Então venha o que vier, mas em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos e vamos vencer. Ainda que venham contra nós, com lança, espada, mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda que muitos digam que não, porque nós temos que confiar no dinheiro que nós temos, muitos estão confiando em carros, em cavalos, mas nós ainda continuaremos fazendo menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque é através desse nome que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada nos fará dano algum. Amém? E o terceiro passo, para alcançar a autoridade do nome do Senhor, é confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso. É confiar plenamente naquele que tem nos enviado. É confiar plenamente naquele que nos criou e nos formou. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando aqueles discípulos, eles foram separados, a palavra de Deus diz que no meio de 5.000 homens, não contando mulheres nem crianças, porque naquela época não se contava, mas se nós pararmos para analisar, se cada homem tivesse uma esposa e cada família tivesse um filho, aproximadamente 15.000 homens. Mas por muitas vezes nós sabemos que tem mais mulheres do que homens. Então, mas vamos colocar que tínhamos ali aproximadamente 15.000 pessoas.
dessas 15 mil pessoas, o Senhor disse para os 12 discípulos: olha, vocês vão separar 72 pessoas para poder cumprir o propósito que eu tenho determinado. E no meio daquelas 15 mil pessoas, foram sendo escolhidas as pessoas uma por uma, cada uma foi sendo selecionada, e foram tiradas ali 72 pessoas. E aquelas pessoas, elas foram selecionadas, não foi por acaso. Aquelas pessoas foram escolhidas, não foi porque fecharam o olho e falaram, doleta, e escolheu, pronto, acabou. Muito pelo contrário. Aquelas pessoas foram escolhidas porque Deus tinha um propósito na vida de cada uma. Todos nós que estamos aqui, a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou. Ou seja, então cada um de nós que estamos aqui, nós temos um propósito. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Eu não estou falando só porque isso aí é algo que sempre se fala, não, muito pelo contrário. Porque nós acabamos de ler que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Todos nós temos um propósito, nada é obra do acaso. Tudo tem um porquê, e o porquê é que nós fomos criados e formados para a honra e glória do nome do Senhor, para cumprir o propósito que Deus determinou para cada um de nós, amém? Porque em Isaías capítulo 46, versículo 10 ao versículo 11, diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco a ave de rapina, e de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei conhecer. O que planejei, nada disso se acabará. Quando nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, quando nós confiamos naquele que começou a boa obra, quando nós confiamos naquele que nos criou e nos formou, quando nós confiamos no autor, do criador do propósito, quando nós realmente confiamos plenamente naquele que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, nós vamos adiante, porque nós sabemos que Ele vai cumprir o propósito na nossa vida. Ele mesmo disse que o que Ele fala, Ele faz ser conhecido. E eu tenho certeza absoluta que Deus já te revelou algo especial. Eu tenho certeza que Deus, Ele já liberou para você uma promessa, uma palavra de vitória. Eu tenho certeza que Deus, Ele já te revelou que você tem um propósito especial aqui na terra. E Ele vai fazer isso conhecido na sua vida. Ele vai fazer que outras pessoas conheçam isso através da sua vida. E Ele mesmo disse que Ele que traz e faz o propósito, e Ele não deixa que o seu propósito se acabe. O propósito que Deus tem na sua vida não vai parar por aqui só porque você está enfrentando algo que você acha impossível. O propósito de Deus na sua vida não vai parar por aqui só porque no momento de dificuldade você acabou errando. O propósito de Deus não vai acabar na sua vida só porque nesse momento você acha que tudo saiu do seu controle, porque Deus tem o domínio de tudo e de todos. Deus, Ele tem o controle, e Ele é aquele que guia o nosso barco. Ele é aquele autor e consumador da nossa fé, e é Ele mesmo que te toma pela mão e Ele te conduz, e basta confiar e crer naquele que te criou e te formou. Se nós confiarmos plenamente nele, se nós depositarmos toda a nossa confiança, irmãos, quando Paulo, ele escreve aos Hebreus, aonde nós lemos aqui no capítulo 10, versículo 23, que nós devemos realmente nos apegar naquilo que nós confessamos, naquilo em que nós professamos. Ou seja, por quantas vezes nós encontramos com alguém que está passando dificuldade, está enfrentando um momento difícil, e a pessoa fala para a gente, nossa, hoje está um dia tão difícil,
hoje as coisas... Aí você diz assim, calma, Deus está no controle de tudo. Por quantas vezes? É porque é muito fácil, né? Nós olharmos para a pessoa, porque a minha família, porque o meu esposo, ou porque fulano recebeu uma palavra do médico e falou que ele vai morrer, ou que isso não tem jeito. Aí, como nós estamos de fora, é muito fácil, né? Calma, porque a última palavra é do Senhor. Calma, porque o médico falou, mas Deus ainda não. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, se ele não falou... Mas quando Paulo revela isso, ele diz que é para nós nos apegarmos nisso, nós confiarmos nessa palavra que nós estamos proferindo. É para que nós venhamos confiar nessa palavra que nós estamos determinando para a vida de outra pessoa. É porque nós devemos confiar plenamente naquilo que nós estamos falando, porque por muitas vezes nós falamos da boca para fora, porque nós não buscamos o conhecimento do poderio total de Deus, porque nós não buscamos o conhecimento realmente do propósito que Deus tem para a nossa vida, é porque nós não buscamos realmente o conhecimento da autoridade que Deus realmente nos deu. A palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé, ainda que seja pequena, mas realmente uma fé fervorosa, confiante mesmo, nós falamos para o monte, saia desse lugar e vai para o outro. Isso acontece. O Senhor nos deu autoridade. E Ele mesmo disse, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse que coisas maiores que Ele fez, nós faríamos. Ele nos deu autoridade. Mas nós olhamos muito para as circunstâncias, né? Nós somos daquele jeito que, porque se tem crise, a guerra está lá na Ucrânia. Nós já ficamos preocupados aqui porque a guerra lá vai atingir, vai estar crise. Porque não estou bem na escola, não tirei uma nota razoável, já estou preocupado porque eu não sei se eu vou passar no final do ano. Porque estão mandando embora na minha empresa, já fico preocupado, mas às vezes mandou o cara embora porque o cara é ruim de serviço, você já está preocupado que já estão mandando embora na empresa. Calma, confie no Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu a porta. A palavra de Deus diz que quando Deus abre, homem não fecha. Se Ele abriu a porta para você, tenha certeza, se fechar é porque algo melhor e maior Ele tem preparado para você. Mas nós não conseguimos compreender o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nenhum de nós venhamos viver eternamente no sofrimento. Mas o propósito de Deus é que nós venhamos ter vida e vida em abundância. O propósito de Deus não é que nós ficamos dia após dia chorando, se lamentando, angustiados com todo esse sofrimento. Não. O propósito de Deus é confia no Senhor, porque tudo Ele fará. Só descansar na presença dEle, porque Ele mesmo, Ele alimenta as aves do céu, Ele veste as ervas do campo. Quanto mais nós, que somos obras da sua mão. E nós temos a autoridade de Deus. A autoridade que Deus tem nos dado vai muito além do que nós só acharmos que a autoridade é porque Deus me deu autoridade para que eu possa aqui estar pregando, para que eu possa estar louvando, para que eu possa estar tocando. Deus nos deu autoridade, irmãos, para viver plenamente debaixo da proteção dEle. Deus nos deu autoridade, irmãos, para realmente ir adiante e cumprir o propósito que Ele preparou para nós. Deus, Ele tem um propósito especial para você. O propósito de Deus para a sua vida é que você vai comer o melhor dessa terra. O propósito de Deus para você é que aonde você colocar as plantas dos pés, ali você vai ter por herança. Aonde você colocar a palma das mãos, ali será lugar abençoado, próspero. Mas nós ficamos preocupados, porque nós somos pessoas que nós olhamos somente o natural. Porque toda vez que nós falamos, porque o propósito de Deus para a minha vida é que eu coma o melhor dessa terra, então eu tenho que comer todo dia picanha, alcatra, filé mignon. Calma, irmãos.
Até mesmo porque se você falar para mim, você prefere uma picanha ou uma costelinha, eu vou preferir uma costelinha. Certo? Com bastante gordurinha, né, Francilane? Daquele jeitinho, não pode não. Verdura. Mas, quando Deus ele revela que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, e aonde nós colocarmos a palma da nossa mão, ali nós vamos abençoar, nós vamos prosperar. Quer dizer que aonde nós estendemos as nossas mãos, não conhecerá a falta, porque Deus estará ali presente e Deus estará trazendo sempre o alimento, suprindo a necessidade. Quando a palavra de Deus diz que os nossos celeiros serão transbordantes, que nós teremos até mesmo para dar e não vamos pedir emprestado, quer dizer que Deus é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Ainda que eu não tenha uma roupa da Nike, da Adidas, mas Deus vai suprir a minha necessidade, porque Ele vai me dar o que vestir. Ainda que eu não tenha um iPhone no bolso, mas Deus vai me dar o escape, vai me dar o que é necessário para mim. É isso que Deus está nos revelando. Quando o Senhor diz que nós estamos aqui para poder viver uma vida e vida com abundância, é abundância na presença dEle. É que Ele não vai deixar faltar nada em nossa vida. E quando nós conhecemos a autoridade do Senhor, quando nós conhecemos esse poder que sai do nosso Senhor e vem para nós, nós conseguimos compreender tudo isso. E nós começamos a parar de olhar com os nossos olhos naturais e começamos a enxergar com os nossos olhos espirituais. Porque assim como aquela mulher que o seu filho morreu e o moço do profeta chegou até ela, mas como que está? Vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Quando chegar uma dificuldade na sua vida, quando chegar algo que você acha que você não tem controle sobre aquilo, e alguém te perguntar, vai tudo bem? Diga, vai tudo bem. Sabe por quê? Porque você tem a autoridade do Senhor, e o Senhor, Ele tem o domínio de tudo e de todos, e é Ele que tem o controle da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nada sai do domínio e do controle da mão de Deus. Do nosso controle sai, mas o nosso Deus, Ele é chamado de Deus do impossível. Sabe quando você vê o agir de Deus na sua vida? Não é quando você vê as possibilidades. Porque você olhar para o céu e ver o céu todo escuro, repleto de nuvens, é fácil você olhar e falar assim, rapaz, vai chover. Quando você acordar de manhã, que você vê aquele céu cheio de cerração, você olhar e falar assim, rapaz, hoje o sol vai ser de rachar. Essas coisas é fácil. Não precisa nem de previsão do tempo. Mas quando você olha para o céu e diz assim, não tem nenhuma nuvenzinha, ou se eu vejo apenas uma nuvem no tamanho da minha mão, esse é o sinal de Deus que vai chover. Quando a terra estiver seca, quando você olhar e diz, agora não consigo, não posso nem plantar, porque o que eu plantar, saiba que Deus Ele tem o domínio e o controle. Quando você olhar e ver que não tem possibilidade nenhuma mais, é aí que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Quando você olhar e você ver na frente aquele grande mar, e atrás um grande exército com carruagens, com cavalos, com lança, espada, e você imagina assim, o que eu faço agora no meio dessa multidão? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa autoridade. Porque quando estiver tudo isso, o Senhor vai te dar autoridade para você tocar nesse mar, e esse mar se abrir. O Senhor vai te dar autoridade para você atravessar esse mar, pés a seco. E você vai passar, e do outro lado, você vai cantar e dançar o hino da vitória. Porque Deus tem te dado poder e autoridade sobre toda e qualquer situação. Eu sei que por muitas vezes é difícil nós olharmos para um lado e para o outro, e nós somos seres humanos. A nossa tendência é sempre olhar e ver o pior. A nossa tendência é sempre olhar e ver a impossibilidade mesmo, de que não tem jeito, de que não vamos conseguir.
mas é para isso que Deus tem nos dado autoridade. E quando nós começamos a compreender que nós temos um propósito, quando nós começamos a compreender que nós devemos buscar para conhecer aquele que nos enviou no propósito, quando nós começamos a compreender que nós devemos realmente confiar plenamente naquele que nos enviou para o propósito, aí nós vamos conseguir alcançar o projeto de Deus para a nossa vida. Aí nós vamos conseguir alcançar esse poder e autoridade que Deus tem nos dado, porque nós já deixamos de confiar na força do nosso braço e começamos a confiar no poder e na autoridade que o nome do Senhor tem nos dado. Quando aqueles profetas eles foram, em meio a grandes dificuldades, eles não falaram no nome deles, mas quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, até os demônios se submeteram pelo poder do teu nome. Quando nós falamos no teu nome, quando nós falamos no nome do Senhor, ou seja, eles sabiam e eles confiavam que Jesus Cristo tinha enviado eles. E para poder nós encerrarmos, é entender que quando Deus nos envia, Ele não nos deixa ir sozinho. Primeiro que a palavra de Deus diz que o nosso Senhor nunca nos deixaria órfãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele subiria aos céus para estar com o Pai, mas Ele nos deixou o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, em todos os instantes, em todas as dificuldades, em todas as adversidades, nos momentos bons, nos momentos ruins, o Espírito Santo está conosco todos os dias. E a palavra de Deus diz que esse mesmo Espírito é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquele momento onde nós não sabemos nem falar, naquele momento onde nós não conseguimos nos expressar, o Espírito Santo está intercedendo por nós. O Espírito Santo está intercedendo por você. O Espírito Santo, Ele está clamando pela sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesse projeto, nós não estamos sozinhos nessa missão. Deus, Ele está conosco em todo o tempo. E Deus está agindo em nosso favor, irmãos. A palavra de Deus diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus diz que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós também venceremos. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Amém? Então, Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 39. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 39, diz assim, para que você possa compreender bem o que Deus tem nos revelado. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles de quem antemão conhece, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e os chamou também e justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação
contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Foi Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer coisa pode nos afastar do seu amor. Aquele que te enviou, Ele te ama e te mantém de pé. E nada pode te afastar do propósito dEle. Nada pode te afastar do amor que Ele tem por você. Nada pode te afastar daquilo que Ele tem preparado para você. Ele mesmo te chamou, Ele mesmo te escolheu, Ele mesmo te preparou, Ele mesmo tem te forjado, Ele mesmo tem te guiado, e é Ele quem vai te fazer vencer, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Nós somos mais do que vencedores. Se o nosso Deus, Ele não poupou nem seu Filho, para que nós pudéssemos alcançar a graça. O nosso Deus, Ele não poupou esforço nenhum para que nós pudéssemos alcançar a vitória. Ele mesmo, o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele mesmo que tem nos dado esse poder para que nós possamos vencer toda e qualquer situação. Esses versículos, só isso já é o suficiente para que nós possamos viver plenamente na confiança do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque nós sabemos que nós temos um propósito, nós sabemos que nós devemos buscar em conhecer aquele ao qual nos enviou para o propósito, nós sabemos que nós devemos confiar plenamente naquele que nos envia para o propósito, mas nós também sabemos que aquele que nos envia não nos deixa só, e aquele que nos enviou, Ele nos ama, e Ele continua cuidando de todos nós. Quando Jesus Cristo enviou aqueles discípulos, Ele não enviou só e vai e virou as costas e pronto, acabou. Muito pelo contrário. Quando a palavra de Deus diz que os discípulos, eles iam diante dos demônios, diante dos enfermos e falavam em nome do Senhor, é porque Deus estava com eles. Eles não estavam sozinhos. Eles foram de 2 em 2, seres humanos, mas Deus estava com cada um deles. E Deus estava cumprindo o propósito. O seu propósito aqui não é sofrer, não é morrer na miséria, não é ficar às mínguas, mas o seu propósito aqui é muito, muito além daquilo que você pode imaginar ou sonhar. E você em momento algum está sozinho, ainda que você ache que eu já não tenho mais força, eu me sinto sozinho, Deus não tem falado comigo. Mas sabe que Deus ainda está do seu lado cuidando de você. Deus também trabalha no silêncio. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Ele está intercedendo por nós, gemidos inexprimíveis, é quando nós não conseguimos nem gemer mais, porque dói tanto que nós ficamos até adormecidos. O Espírito Santo ainda está intercedendo por nós. E Deus tem te dado autoridade e poder para que você possa enfrentar toda e qualquer situação. Deus tem te dado autoridade e poder para que você seja mais do que vencedor. Não são apenas essas tribulaçõezinhas que vão te fazer parar. Não são apenas esses tropeços da vida que podem te fazer parar, porque Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que as nossas necessidades, nossos problemas, nossas dificuldades. Deus, Ele é muito maior
do que nossas aflições e frustrações. Deus, Ele preenche todo espaço que nós temos no nosso coração. Aonde nós achamos que tem um espaço vazio, é ali que Deus também quer habitar e fazer morada. Então creia, confie nesse Deus Todo-Poderoso, esteja realmente confiando e esteja realmente usando essa autoridade que Deus tem te dado. Esteja mesmo usando esse poder que Deus tem te dado, porque Ele tem derramado sobre você poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nada, irmãos, nada vos fará dano algum. Creia, confie plenamente em Deus, porque com certeza Deus já te deu a vitória. Deus não vai te dar a vitória, Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando neste momento? Vamos estar buscando essa autoridade que vem dos céus, buscando esse poder que Deus tem nos revelado. Vamos buscar realmente conhecer aquele a quem tem nos enviado do propósito, e que nós possamos invocar a presença dEle. E nesses versículos de Lucas, capítulo 10, que nós lemos no início, o Senhor também Ele nos dá um conselho muito especial, que assim como Ele tem nos dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para que nada nos faça dano algum, para que nós não venhamos ser atingidos pelos dardos inflamados do inimigo, para que nós não venhamos ser alcançados pelo adversário da nossa alma que está ao nosso derredor, tentando nos derrubar, tentando nos destruir. Ele diz o seguinte: eu tenho vos dado poder e autoridade, mas não fique feliz somente por isso. Não fique feliz somente por essa autoridade de poder expulsar demônios, curar enfermos, mas fique feliz pela autoridade e pelo poder do seu nome está escrito no livro da vida. A autoridade e o poder que Deus tem nos dado vai muito além das coisas terrenas. A autoridade que Deus tem nos dado para que nós possamos cumprir o propósito aqui, por um pequeno período de tempo, é para que nós venhamos cumprir o propósito e estejamos com Ele nas mansões celestiais. Para que nós possamos alcançar o propósito, que é passar pelas provações, ser aprovado e estar à direita do Pai, regozijando com Ele nas mansões celestiais. E que nós possamos nos alegrar nisso, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nós temos a salvação pela autoridade do nome do Senhor. Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos aqui agradecendo, Senhor, por essa palavra que foi lida, agradecendo pela Tua mensagem, meu Pai, revelada aos nossos corações, agradecendo, Senhor, porque nós aprendemos que o Senhor tem nos dado autoridade, meu Pai, para poder pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do mal, para que nada nos faça dano algum, meu Deus. Mas também o Senhor tem nos dado autoridade para que nós possamos vencer as tribulações e as perseguições. E o Senhor também nos revelou, meu Pai, que nós não estamos sozinhos, mesmo nas tribulações, o Senhor está conosco, e nós sabemos que é no meio das tribulações que o Senhor se revela mais presente ainda, meu Pai, é onde nós conseguimos contemplar o milagre do Senhor, aonde nós olhamos e não vemos, meu Pai, condição de seguir adiante, é aí que o Senhor nos toma pela mão, é aí que o Senhor nos levanta com a sua destra poderosa, meu Pai, e nos faz vencer as batalhas, Senhor. Deus, que nós possamos, Senhor, entender que nós temos um propósito aqui na terra. E o nosso propósito, meu Pai, é cumprir o Teu Evangelho, meu Pai, os Teus mandamentos. Que nós possamos compreender, meu Pai, que nós devemos conhecer ao Senhor que tem nos trago aqui e nos enviado, meu Pai, para esse propósito. Conhecer e buscar em conhecer mais e mais a Tua presença, meu Pai. Buscar em conhecer o Senhor, meu Pai,
face a face, como um amigo fala com o outro, Senhor. Senhor, e também aprender, meu Pai, a confiar plenamente, meu Pai, na Tua palavra que já nos foi revelada, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Confiar na Tua palavra que diz, meu Pai, que ainda, meu Pai, que se levante, meu Pai, o que for contra nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. A Tua palavra nos revelou, Senhor, que o Senhor nos envia, o Senhor que nos chama, nos nomeou, o Senhor nos envia ao propósito, mas o Senhor, meu Pai, não nos deixa sozinho, o Senhor não nos deixa órfão, e nós sabemos que mesmo o Senhor nos enviando no propósito, meu Pai, mesmo nós estamos indo, Senhor, o Senhor está conosco, presente ao nosso lado, e o Senhor continua nos amando, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, meu Pai, trabalhando em favor daqueles que Te buscam, meu Pai, trabalhando em favor daqueles que Te amam, Senhor. Ó Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender a usar dessa autoridade, meu Pai. Senhor, que nós não venhamos ficar tentando usar dessa autoridade com coisas fúteis, meu Pai, com o que nós achamos que é bom para nós, com coisas terrenas, Senhor, mas que nós possamos compreender que essa autoridade, meu Pai, é para que nós possamos mover, meu Pai, nas regiões celestiais, meu Pai, para que nós possamos clamar, para que o Senhor possa mover céus e terra em nosso favor, para que nós possamos usar dessa autoridade, meu Pai, para que nós possamos realmente entrar no mundo espiritual e vencer todas as batalhas, meu Pai, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor e alcançar as mansões celestiais, meu Pai, que é o melhor e maior prêmio que nós possamos buscar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender que o Senhor tem nos dado autoridade, poder, para que nós possamos ser mais do que vencedores, meu Pai. E ainda que venham tribulações, frustrações, perseguições, angústias, dores, nós somos mais do que vencedores. E nada disso pode nos afastar do amor do Senhor. Nada disso pode nos afastar do projeto do Senhor, porque é o Senhor mesmo que nos chamou e é o Senhor mesmo que nos preparou para que nós pudéssemos alcançar a vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos, continuar revelando a palavra dEle no coração dos irmãos e que o Senhor possa fazer resplandecer sobre a vida de todos isso que foi falado e esse poder e essa autoridade que é nos dado de graça pela graça. Amém? Eu passo a palavra novamente ao pastor.